Olá pessoal, prazer, meu nome é Bruno Ferreira, sou sócio da agência 7 Marketing. Muito feliz que esse ano a gente completa 20 anos de história e com esses 20 anos a gente preparou uma série de experiências, né, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, para os nossos amigos. Então, uma das novidades que a gente traz para 2025 é o Pod 7. O Pod 7 é um podcast que a gente preparou, que vai trazer alguns clientes, amigos, parceiros, que fazem parte, né, fizeram parte e fazem parte da história da 7 Marketing. Né? Então, eu queria passar aqui a palavra para a Lê, que é minha sócia, que é ela que vai fazer as honras de apresentar aí o nosso primeiro convidado dessa série do nosso Pod 7. Tá bom? Muito obrigado. Bom, então eu sou a Lê Zenin, muito prazer, bem-vindos ao primeiro Pod 7. Esse é um ano muito especial para nós, são 20 anos, muita história, muitas pessoas importantes nas nossas vidas, projetos, clientes. A gente só tem a agradecer. E eu estou aqui hoje com um cliente que é muito especial, é a Lavanderia Wash, que esse ano completa 50 anos. São 15 anos de parceria com a 7. Então, sejam muito bem-vindos, seu Alaor, presidente da Wash, Maria Ramos, diretora. Obrigada. E o Milessa, supervisora comercial. Vamos bater um papo hoje, conhecer um pouquinho mais sobre a Lavanderia Wash e toda essa história. Os 50 anos de uma história incrível. Seu Alaor, conta pra gente como que era há 50 anos atrás, né? Qual que era o cenário de lavanderias aqui em São Paulo? Como que é? Quem que costumava ir numa lavanderia? Quais eram os serviços que elas ofereciam? E de onde surgiu essa ideia? Vou abrir uma lavanderia. Bom, primeiro agradecer a participação da Wash nesse momento tão importante da 7, né? A 7 completa 20 anos e a Wash completa 50 anos. Vamos fazer 50 anos agora em maio. Estamos no caminho. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Nós vamos esperar. Então, o que era aquela... Primeiro, eu vou falar o seguinte, por que montar uma lavanderia? Eu era do mercado financeiro, e sempre tive, desde bem jovem, precisava ter um negócio próprio. Eu tinha na cabeça que eu teria um negócio próprio, né? Fui trabalhar no mercado financeiro e aí aquela financeira foi vendida e eu juntei um dinheiro com a saída de lá e eu falei, bom, pode ser o momento, né? Naquela época, você me fala o que era o mercado de lavanderias, praticamente dominado por... Não existiam as franquias ainda, nenhuma delas tinha chegado. A primeira que chegou mais forte foi a Sancasec, se eu não me engano foi em 93, 94. 20 anos depois. E nós estamos falando do ano de 75. Sim. Né? Então, era praticamente aquelas famílias de japoneses, normalmente famílias mesmo, né? Tintureiros, né? Tintureiros, que saía, era uma prática assim, saía a família na segunda-feira recolhendo a roupa e depois, no final de semana, entregava a roupa, né? E muitos trabalhavam na própria casa. Inclusive, a primeira que nós montamos foi na rua Peixoto Gomes, de 1407, em frente uma lavanderia de um japonês, né? E trabalhava ele, a esposa e o filho menino, mas logo que o menino cresceu, não quis saber de lavanderia, foi estudar, enfim. Mas esse era o mercado. Era um mercado de atendimento assim muito simples, aquele mesmo tipo de lavanderia comum. Você tinha o balcão de atendimento e as pessoas trabalhando ali atrás. Era uma coisa bem rudimentar, mas era um negócio muito familiar e com uma concorrência muito pequena naquela questão. Inclusive, quando eu falava para amigos que eu estava tratando de montar uma lavanderia, eles diziam, mas você não tem nada de japonês? E eu não tinha nenhum parente, não tinha nenhum amigo, nada. Eu resolvi que eu tinha que ter um negócio próprio.
como o negócio de indústria e comércio precisa até hoje para a montagem de um capital muito maior, eu vi que prestação de serviço poderia ser uma saída, né? E foi até muito engraçado. Eu tinha um amigo que ele era atendido por uma lavanderia na Nestor Pestana. E um dia eu comentei com ele, a gente trabalhava juntos no banco, eu comentei com ele, ele falou, pô, de sábado eu vou sempre numa lavanderia ali, buscar minhas camisas e tal. Você não quer ir comigo conversar com o dono da lavanderia? Eu falei, legal, eu vou, né? Já estava na cabeça, estava procurando máquina, não sei o quê. E eu fui na Nestor Pestana e falei para o camarada assim, eu estou querendo montar uma lavanderia. Ele falou assim, você é louco? Você trabalha num banco, você trabalha com... Eu era chefe de operações de renda fixa naquela época. Você trabalha num banco, você tem toda uma assessoria, tem férias, fundo de garantia, 13º, você vai se montar. Vai se aventurar nisso aqui. Vai arrumar uma dor de cabeça, né? Pretendo, eu quero ter um negócio e... Bom, ele não conseguiu me demover daquela ideia e nós fomos em frente. Então, aí, em maio, exatamente no dia 26 de maio de 1975, já tinha arrumado uma casa ali. Um pouco antes eu vi uma lavanderia que estava para vender na mesma rua. Falei, bom, vou lá aprender alguma coisa, porque eu não sabia nada, absolutamente nada. Comecei a procurar fornecedor que me deu ideia de máquina. Aí eu fui nessa lavanderia e fiquei lá, ela estava à venda. Eu estava indo nos últimos dias do banco e aí eu comentei com ela o seguinte, olha, eu precisaria ficar aqui uma semana para ver se eu compro o negócio ou não. Eu fiquei uma semana lá e achei que não dava para comprar, o negócio estava muito mal, uma pessoa que tinha montado e tinha voltado a trabalhar o negócio e tinha deixado, aquilo estava praticamente abandonado, ela estava querendo livrar algum dinheiro. Bom, eu fiquei lá, falei, bom, não é aqui, mas a região é esta daqui, e na mesma rua eu procurei uma casa, por coincidência tinha, aí fui atrás de gente, através de vendedor de máquina, que foi vendedor de produto, enfim, eu fui financiando máquina usada e abrimos, então, na Peixoto Comida, em 1407. Ficamos nesse endereço 5 anos, com toda a dificuldade que pode imaginar de um cara sair do mercado financeiro, nunca ter entrado sequer numa lavanderia, não sabia sequer ligar uma máquina. Caramba. Né? E que produto usar. Aí eu tive uma indicação de um gerente do Otton Palace, que era gerente da lavanderia, e o vendedor de produto, naquela época, me falou dele, que ele estava saindo, estava de aviso prévio. Eu fui na porta do hotel, esperei ele sair, chamado Amilcar. Eu falei, você quer o Amilcar? Eu quero falar com você. Conversamos, tal, contratei, e 2 meses depois eu vi que eu tinha contratado errado, ele não sabia absolutamente nada. Por isso que estava saindo do Otton. Ele estava saindo e ele era de lavanderia industrial. Ele lavava o enxoval do hotel, que é um negócio completamente diferente da gente. Mas aí, todas as dificuldades possíveis, todas, mão de obra, máquina, produto, tudo. Mas eu já tinha largado do banco, né? E ficava lá em tempo integral e fomos indo, e aquela dificuldade, divulgação era uma dificuldade enorme. Não era um segundo negócio, era... Não, era o primeiro do banco negócio. E foi assumir essa... Era o primeiro negócio, só que a seguinte situação, a minha filha, a primeira filha, tinha nascido 4 dias antes. Então, eu tinha largado de um emprego com um salário fixo e uma filha nascendo. Cara. No dia 22 de maio. Tinha que dar certo. Tinha que dar certo, não tinha outro jeito. E aí vão tocando, mas muita dificuldade. E foi assim uns 2 anos, mais ou menos. E não era suficiente para eu tirar o que eu precisava para me manter.
Aí meu pai, que já estava aposentado, veio com a gente ali, mas ele ficava num trabalho de meio gerente, alguma coisa assim, e eu voltei a trabalhar no mercado. Eu deixei a lavanderia até aí, já tinha uns 2 anos, nós tínhamos uns 4, 5 funcionários, alguma coisa assim. E eu voltei ao mercado financeiro e passava lá à noite, e sábado o dia inteiro, praticamente ia para lá de manhã. Então, a gente foi tocando. Aí eu já fui equilibrando as coisas, porque eu fazia uma retirada da lavanderia, que não era suficiente, mas eu tinha um salário fixo. Nesse meio tempo, eu trabalhei em diversas coisas, tive associação numa participação numa empresa de engradados de madeira, e depois acabei sendo convidado para a gente montar uma empresa de cosméticos junto com o Guilherme, que era sócio da Natura, que nós éramos amigos do banco, né? E ele já tinha saído também, estava lá, enfim, a gente começou e fomos assim. E aí fui levando as coisas assim até 94. Final de 93, a chegada da Sancasec no mercado, eu senti que eu tinha que tomar uma decisão. Eu vendia a lavanderia naquele tempo e ficava como executivo do grupo, ou eu saía e voltava para crescer, fazer a lavanderia crescer. E aí, nesse meio tempo, eu fui ver o projeto dessa franquia Sancasec e fiquei assustado. Falei, se eu não me diferenciar deles, eles me engolem. Porque o projeto deles era o que eles atingiram, era ter 500 lojas no Brasil. Até pouco tempo atrás, eles tinham 450. 450, é. E aí eu falei, bom, então... Aí eu resolvi, me desliguei da Natura. Ainda nessa saída, fui para uma outra empresa de uma ex-sócia da Natura que tinha saído e abriu um negócio, me convidou, eu fui um tempo lá, enfim. Aí voltei em 95 para a lavanderia e, desde essa época, em tempo integral. Então, aí é que a gente começou a pensar, na verdade, em ter para se diferenciar do mercado de lavanderias comuns. Até então, todas as lavanderias faziam a mesma coisa. Não tinha não tinha nenhuma especialização. Só que, com a chegada dessa primeira franquia, teve um movimento tão forte de divulgação que muita gente passou a usar a lavanderia. Então, aumentou o mercado de consumidores, né? Isso foi muito bom. Criou uma concorrência muito forte, porque eles entraram com lojas muito mais bonitas, espelhadas. Eles faziam... Profissionalizaram o mercado de lavanderia, né? Exatamente. A gente brinca, cortaram o mato alto, né? Exatamente. E nesse momento o senhor tinha uma unidade ainda? Sim, só. Uma e um sacrifício tremendo para deixar de pé. Na verdade, era só ali. Aí a gente já tinha mudado para uma casa maior na mesma rua. Nós estávamos no 1407 e subimos um pouquinho, passamos para 1389, que era um sobrado ainda mais um pouco maior. Tinha uma área maior que a gente pôde colocar mais gente, enfim, aí a gente estava começando a querer crescer. E aí, esse período, a gente teve um período também muito difícil, porque esse grupo entrou com a franquia e qual era a área nobre de São Paulo naquela época? Eram os Jardins. Não existia Vila Nova Conceição, por exemplo. Então, era só os Jardins. Então, eles montaram as primeiras lojas, a primeira mesmo foi um pouco distante. Depois, as outras, eles montaram diversas nos Jardins. E entraram... Eles tinham merchandising no programa da Hebe Camargo, para ter uma ideia de como eles começaram o mercado.
que era programa diário, não é? Um programa diário, à noite, por um público bom, tal. Sim. Então, foi difícil. Ali a gente sofreu mais alguns anos, mas aí a gente começou a buscar ser alguma coisa diferente. Eu senti o seguinte: não vai dar para competir em preço, em nada. E a aparência das lojas, aí eles provocaram uma mudança, porque até então era aquela lavanderia. O balcão, o pessoal trabalhando atrás, o próprio dono da lavanderia atendendo o balcão. Sem nenhum padrão de fachada, sem nenhum padrão de identidade. Nada, marca, ninguém... Nada disso, né? Era a lavanderia do seu Walter. Era isso aí, exatamente. Então, para você terem uma ideia, como é que era a nossa divulgação desde 75 até essa época, era igual. A gente fazia uns folhetinhos, colocava na roupa, que ia para dentro do próprio cliente, oferecendo outros serviços que ele não usava. E fizemos eu fiz pessoalmente uma varredura no bairro, levando folhetos nos prédios para serem distribuídos. Só que naquela época, como não tinha o problema de segurança, era mais fácil. Embora muito difícil você conseguir a divulgação, mas era mais fácil você fazer com que o folheto chegasse na mão do cliente. Eu falava com o zelador, e o zelador falava: pega o elevador e vai colocando embaixo das portas. E eu fiz isso. Caramba. Na Alameda Franca, na José Maria Lisboa, na Peixoto Gomide, na Itu, na Jaú, tudo por ali. Era a divulgação que a gente tinha. O trabalho de geolocalização do Google na raça. No Google. Na raça mesmo. Presencial. Não, na raça. Teve muita coisa assim. Então, aquilo começou a dar um resultado, porque... Os japoneses, naquela época, que eram os meus concorrentes, não faziam nem isso. Não fazia nada disso. Não tinha esse material, não tinha divulgação. Você tinha que conhecer lá. Então, a gente começou a fazer isso. E eu me lembro de uma coisa assim. Um dia eu estava, num domingo de manhã, passando ali na região. Desculpa, eu estou me alongando, mas está vindo na cabeça. É uma aula de empreendedorismo aqui, né? É isso. Mas é isso mesmo. Então... eu estava passando e vi o distribuidor, que era da empresa Distribuidor Irmãos Reis, se eu não me engano, é a mesma que faz a distribuição da Veja. E o menino de bicicleta, a gente também entregava roupa de bicicleta nessa época, com um cesto grande de vime na frente. Nós temos o nosso motorista, que é o funcionário mais antigo, trabalhava de bicicleta. Ele começou lá a trabalhar há 28 anos atrás, ainda era de bicicleta. Que legal. Bom, e eu peguei e vi, o rapaz estava na porta de um prédio, o que ele fazia? Ele recebia uma listagem com as etiquetas. E ele, distribuidor, fazia isso. Ele pegava a Veja e pegava aquela etiqueta e colocava aquilo ali e saía distribuindo a Veja de domingo de manhã. Falei, pô, que oportunidade. Preparei uns folhetos, que demorou uns 15, 20 dias para ficar pronto, que você tinha que levar na gráfica, mandava ajustar, aumenta o cabeçalho, aquele negócio. Aí eu peguei e fui lá e conversei com ele, dei uma caixinha para ele e falei, vou colocar o folheto dentro da revista. Olha que coisa doida. E aquela revista era distribuída ali nos Jardins. Uma tremenda propaganda. E o cara topou, eu coloquei, e foi assim. Na semana seguinte eu fui lá novamente com outros folhetos. Aí um dia eu recebi uma carta de Irmãos Reis dizendo que eu poderia ser processado. Que eu estava usando a mão de obra dele, a mala direta dele para se promover. Sem pagar coisa nenhuma, porque eles cobravam quando queriam colocar aquele folheto, né? Aí eu falei, não, tudo bem, desculpe aí. Foi um engano. Mas aí é que a gente começou. Mas a divulgação era assim, né? A gente nem sonhava em ter uma 7. Aquilo era um luxo. Porque eu lembro de uma das primeiras conversas que a gente teve, né? Que é a questão da lavanderia, né? Lavanderia sempre foi um serviço de conveniência, né? Ou eu vou lavar a roupa do lado da minha casa, ou eu vou lavar a roupa do lado do meu escritório. Então, da escola. Ou do lado da minha escola, é no meu fluxo ali, no meu caminho diário. Exatamente, né? Era conveniência. E eu acho que
vocês trouxeram essa comunicação, acho que muito forte, porque uma franquia, ele pulveriza, ele capilariza. Então, ele tem uma unidade no Tatuapé, em Morumbi, não sei o quê. E hoje a comunicação da Wash, apesar de ter 3 unidades, mais o nosso Parque Fabril ali, o parque de prestação de serviço, hoje a gente atende São Paulo inteiro, Brasil inteiro. Então, hoje qualquer a pessoa que tem um vestido de festa no Tocantins, em Goiás, pode mandar esse vestido para ser lavado na Wash. Então, eu acho que vocês trouxeram essa questão da roupas finas, saíram um pouco da conveniência e passaram a trabalhar o produto lavagem de roupas finas. Então, eu acho que esse posicionamento, e até uma pergunta, né? Depois a papo aqui, depois a gente vai entrar com a Mari e com a Yubi. Calma. Vamos torcer a conhecimento do homem aqui. Então assim, eu acho que... Quando que foi essa virada, seu Alaordi? Você chegar e falar assim, você estava até falando, eu precisava me diferenciar de alguma forma da Sankia Sec. Quando foi essa virada de falar assim, eu quero me especializar em alguma coisa? Então, a gente começou com serviços de especialização em limpeza de couro. Couros, antílope, camurça, esse tipo de coisa. Naquela época, o frio... Isso a gente já estava um pouco mais para frente. Tinha muito frio em São Paulo, tinha aqueles meses de inverno que tinha. Então se usava muito couro, né? E tinha uma loja no shopping Iguatemi chamada Tactile. Ela trazia couro do Rio Grande do Sul. Era uma loja só de casacos de couro, né? E eu fui lá e eles passaram a indicar o nosso serviço. E a gente começou a fazer alguns serviços assim. Mas era um mercado ainda muito pequeno e que tinha um volume, começo, tal, porque a gente não tinha divulgação, de 3 meses, né? Que era o período de frio que se usava, né? E a gente começou a ver que ali era um início. Quando a gente começou na verdade... A divulgação mesmo, como deve ser feita, nós começamos com vocês. Foi vocês que falaram, que me convenceram de que a gente tinha que ampliar a comunicação. Eu me lembro bem disso. E ao mesmo tempo que vocês falavam, eu dizia o seguinte, mas espera um pouco, não adianta eu divulgar numa área maior... Porque as pessoas não vão atravessar a cidade. Não atravessam a cidade para lavar uma camisa, para lavar uma calça. E é verdade. A partir do momento que a gente começou a ter as peças de couro, que tem um preço já, um serviço mais caro, e depois com o começo de vestidos, é que a gente viu que as coisas... Eu reconheço sempre isso, que foram vocês que... Me alertaram ao seguinte, tem que ampliar a divulgação. Eu, naquele momento, eu também achava, mas não adianta eu ampliar porque a pessoa não vem para ver uma coisa. Mas quando a gente fez as duas coisas junto, a gente conseguiu. E aí a gente conseguiu. Para isso também foi uma outra luta, buscar esse conhecimento para prestar esse serviço. Porque não é um serviço simples, não é um serviço... Muito mais criterioso. O couro já não era. Mas o couro, naquela época, eu consegui trazer um profissional que sabia fazer esse trabalho, seu Edmundo, que ficou comigo, era bem mais velho que eu naquela época. Tinha menos do que a idade que eu tenho hoje, mas ele já era bem velhinho também. Mas então, ele trabalhou bastante lá para nós. E ele fazia, na verdade, era um serviço artesanal, ele sabia fazer, então a gente conseguiu. Mas aí, quando a gente começou com o vestido, a gente também apanhou muito, quer dizer, aí eu fui buscar também conhecimentos com a Maria Ramos, que era da ANEL, e senti que a gente precisava dar treinamento para atendente, para recepcionar essa roupa. Então, eu participei de treinamento, de atendimento na ANEL,
com a Maria Ramos, né? Então, aí a gente começou a crescer. E uma primeira loja que eu fui visitar para oferecer o serviço foi a Lita Mortari, que hoje não eram duas sócias, infelizmente, há mais de 10 anos, uma delas faleceu e a empresa acabou fechando, deixou de existir. Mas foi a primeira loja que a gente foi oferecer o serviço e falávamos. Eu me lembro que eu ia nas lojas e explicava para as atendentes o que era uma lavagem a seco, que elas se interessaram em falar o que era tal. Mas aí a gente foi juntando conhecimento e foi buscando especialização, né? E procurando produtos mais adequados, e vocês nessa comunicação para a gente atingir esse público que a gente precisava atingir. Era fundamental, né? Em 97, a gente abriu a primeira loja na Vila Nova Conceição, né? Ainda estando na Peixoto Gomide, num sobradinho, tudo muito difícil ali. Lá nós ficamos por 25 anos e dali veio também uma incorporadora. Nós saímos de lá quando nós fomos para Heitor Penteado. Foi um salto. Foi um primeiro salto, porque aí a gente já partiu para uma área era um sobrado. Antes nós partimos lá para Heitor Penteado, aí eram espaços já num nível só, 500 metros, já deu para ter um fluxo assim de serviço, mas ainda bem apertado, mas a gente foi indo. E depois, quando em 2018, a gente tinha feito um contrato lá com eles, a gente sentia que estava apertado, mas você fica sempre adiando uma decisão de passar para um negócio maior. Adiando o inevitável, né? Você quer crescer, precisa de espaço, mas também você consegue perceber quanto vai crescer a tua despesa num novo espaço, na outra área. Aí o proprietário me falou, nós estamos vendendo o prédio. Era a hora. É a hora. É a hora. É a hora, vamos mudar. Aí sim, aí planejamos onde nós estamos hoje, no Ipiranga, né, 2000. Fizemos o contrato lá em 1º de abril de 2019 e conseguimos mudar a lavanderia nos feriados de 9 de julho de 2019. Então, aí foi a parte física. Nesse meio tempo, então, a gente teve um impulso muito grande, eu digo, tecnicamente falando, com a contratação da Maria Ramos. A Yumi já estava na nossa loja da Alameda Lorena como atendente e a gente estava ali percebendo que existia um mercado que a gente poderia crescer. Então, saímos de uma área de menos de 500 metros para uma área de quase 1.000 metros no Ipiranga, aí já com as 3 lojas montadas. Aí a Maria entrou e no primeiro mês eu tinha naquela ocasião uma supervisora comercial, era uma estrutura muito pequena, eu tinha uma supervisora comercial e só, né? E uma chefe ali do administrativo e as lojas trabalhando. E aí nós contratamos a Maria como gerente comercial, não foi? Exato. E aí ela primeiro ficou um mês fazendo um diagnóstico e trouxe uma porção de coisa importante, felizmente. Ainda bem que não trocou a agência, né? Só somou. Não trocou a agência. E veio
E então a gente aí começou já num espaço maior, com uma planta muito melhor direcionada, com fluxo de lavagem, secagem, passadoria, expedição, tudo, enfim, para atender já as 3 lojas. E aí a gente cresceu, na medida que isso foi acontecendo, nós fomos melhorando a comunicação com todo o apoio, aí, com toda a expertise da SET, né? A Alessandra sempre muito atenciosa aí com a gente, super carinhosa com a lavanderia Wash, né, Bruno? Daqui a pouco começar a chorar. Eu faço parte da Wash Ali também. tem a camisa, veste a camisa da 7, mas por baixo tem a camisa da Wash Wash. também. Fico entre as duas aqui. Não, mas isso foi uma coisa assim, eu me lembro que eu estava procurando, eu precisava, né, eu tinha que sair daqueles folhetinhos que eu fazia. Eu precisava fazer alguma coisa, né? E eu me lembro que eu entrei, aí já foi no Google, 2010. Já foi no Google. Já foi no Google. E aí eu procurando, eu vi assim, trabalhamos com FII mensal, somos especializados em pequenas e médias empresas. É isso que eu preciso. É isso que eu preciso. Aí chamei, foram os 2 lá, eu não sabia nem se eles eram namorados, eu fiquei sem saber. Eu quis perguntar. Eram sócios naquele Eram momento. sócios. Achei que tinha alguma coisa diferente. Mas aí foi um bom namoro, um amor à primeira vista. É isso. É, eu acho que o que é fundamental nesse relacionamento da 7 com a Wash é principalmente essa vontade, porque o relacionamento ele tem que ser dos 2 lados, né? Então não adianta a gente ter essa vontade de mudança se às vezes barra aí e falar, não é isso. Então acho que desde sempre teve essa sinergia, essa vontade do senhor de falar assim, eu não quero bolinha de sabão na minha comunicação. Eu não quero a carinha da máquina de lavar. Eu quero algo diferente. E claro, às vezes no começo é isso, né? Mas é conveniência. Mas vamos testar o Google? Sim. E hoje o Google... Sim. Hoje não vou falar números, mas... As pessoas atravessam Sim, a mas cidade. na verdade é isso mesmo. Eu tinha essa percepção do seguinte, que se a gente queria fazer um serviço com mais qualidade, nós íamos atender um público de maior poder aquisitivo. E a gente precisava ter uma comunicação adequada para eles. Quer dizer, isso eu achava mais ou menos. Quem me mostrou esse caminho foram vocês. Eu não conhecia, sinceramente. Como chegar nesse público, né? E eu acho que aí é que houve um entrosamento, porque eu queria chegar num ponto, mas não sabia como, né? E a 7, vocês aqui ajudaram muito. Não, em 15 anos de parceria, a comunicação mudou muito. Mudou né? muito. Então, hoje a gente tem N ferramentas e eu acho que isso também trouxe o sucesso. Sempre que a gente trazia algo novo para o seu Laor, para a Maria, para a Yumi, essa receptividade falou, não, acho que vamos testar. Vamos testar essa nova ferramenta que vem, vamos testar essa nova mídia, vamos testar. Sim. Então, é claro que nem tudo, a publicidade, infelizmente, não é uma ciência exata, né? Não, com certeza. Então, é teste AB, são erros e acertos. Então, mas acho que a balança final são muito mais acertos do que erros, que é o que trouxe a gente aqui, ano após ano, aumentando o faturamento de uma empresa já consolidada no mercado. Então, acho que isso que faz com que o nosso trabalho, a gente fala, pô, conseguimos, né? Conseguimos não, estamos conseguindo, sim, né? Porque vamos continuar, essa é a intenção. Fora o posicionamento da marca da Wash, né? Sim. Que desde sempre somos uma lavanderia especializada em roupas finas. Esse esclarecimento trouxe para nós também essa outra visão. Sim. Não, senhora Laura, a gente consegue sim fazer a pessoa atravessar a cidade, já que a Wash entrega o que ela precisa. Sim. Né? Então, tudo isso também facilitou esse alinhamento entre nós. Né? É uma coisa que é rica. Exato. Eu lembro claramente dessa nossa primeira reunião, quando o senhor foi contando a história da Wash.
explicou para a gente sobre a especialização em vestidos de festas, de noivas, ternos, roupas finas, é claro, a limpeza do dia a dia, peças do dia a dia também, sim. Sim, sim. Mas quando o senhor começou a explicar um pouquinho melhor sobre essa limpeza, eu pensei, uau, eu quero esse cliente para mim. Eu preciso pegar essa conta, porque eu também quero contar essa história com a Wash. Então, isso sempre trouxe muita energia para a gente dentro da agência. Sempre que entra uma pessoa nova, eu falo, peraí que a gente tem que alinhar aqui o seu conhecimento sobre a lavanderia Wash, para a gente falar todo mundo na mesma língua, né? Sim. Então, eu queria, já aproveitando que eu toquei nesse assunto, para Maria, nossa expert também no assunto, para falar um pouco também sobre a limpeza dos vestidos, né? Essa limpeza diferenciada. Qual que é o grande diferencial da Wash? Então, eu queria que você... Eu acho que muito da história que ele acabou de contar e da trajetória está muito vinculada a essa diferença de visão do negócio. Eu estou nessa atividade faz muitos anos. Lavanderia sempre foi considerada uma atividade menor. Lavar roupa é a Dona Maria, sim, é aquela que está no fogão, que não há glamour nesse trabalho, a princípio, né? Mas também se desconhece muito a complexidade que ele envolve. Porque quando a gente pensa, desde uma camiseta simples até um vestido de festa, de que fibra foi feito, que tecido é esse, como ele foi tinto, essa estampa, será que eu posso fazer qualquer coisa, não posso? Isso exige muito conhecimento, exige conhecimento de tecidos, conhecimento de química para você poder manipular os produtos corretamente e não causar um problema. Precisa saber como fazer o acabamento dessa peça para ela ter uma aparência que faz com que a pessoa se encante de novo por aquela peça quando recebe. Então, o nosso esforço está sempre baseado nisso. E, para ter esse conhecimento todo, como eu brinco, a gente não pode ficar na cadeira. A gente tem que sair e buscar isso. E talvez tenha sido essa grande diferença do posicionamento da Wash pela percepção de negócio que o Sr. Alaor sempre teve. Não adianta você ficar atrás do balcão e esperar que as pessoas façam o trabalho intuitivamente. É preciso ir buscar conhecimento para isso. Durante esse tempo que ele falou que eu estive na ANEL, que é uma associação de lavanderias, a minha tarefa era orientar as pessoas com relação a isso. É preciso conhecer melhor aquilo com que você trabalha. Para uma lavanderia, o objeto de trabalho são as roupas. As roupas são feitas de tecidos, a gente precisa entender esses tecidos, senão você não vai saber como lidar com eles. E esse foi um trabalho desenvolvido durante muitos anos, e me trouxe até ele, porque ele passou a ser um frequentador assíduo dos eventos, dos cursos, das palestras, e a associação tinha esse objetivo de ir buscar a informação onde ela estivesse. Então, eu fui a muitas feiras internacionais, viajei muito pelo Brasil fazendo esse trabalho, e tinha informações que poderiam ser multiplicadas e levar para essa comunidade de serviços um conhecimento que até então não existia. Quem é que levava essa informação? Eventualmente, o fornecedor de detergente. Mas, mesmo assim, eles também são limitados, porque eles estão ali para formular, entregar o produto e depois o uso é responsabilidade de quem o manipula. Se você não tiver conhecimento, você vai chegar, como a maioria das pessoas fazem em casa, abrem o detergente em pó, joga lá dentro da máquina já com as roupas e deixa encher de água e liga o botão. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Depois, se sai manchado, se o jeans sai todo esbranquiçado ou aquela roupa desbotada, você não sabe dizer por que aconteceu, porque você só agiu de forma intuitiva. A ideia era orientar e fazer as pessoas fazerem o trabalho de uma forma mais disciplinada e entendendo os porquês. E é esse o nosso esforço desde que eu cheguei na Wash. A nossa ideia, nosso propósito é explicar para as pessoas por que elas estão fazendo daquele jeito, usar a experiência de quem já tem um conhecimento, mas aprimorar. E é a partir disso que a gente consegue evoluir. Então, lavar um vestido de festa não é jogá-lo numa máquina. Muitas vezes é trabalhar manualmente cada parte, é aquela área de maior sujidade, você dá uma atenção primeiro ali e depois fazer a limpeza da peça como um todo. E não necessariamente isso vai acontecer dentro de uma máquina. Você precisa, muitas vezes, fazer isso à mão.
E o conhecimento técnico também, né, Maria, do tecido, né? Que isso vai muito de encontro com a sua formação também. Isso é base. A minha formação é têxtil, eu tive essa sorte, a gente acabou conectando muito por conta disso, o que facilitou muito, né? Porque, por exemplo, na época em que eu me formei, lavanderia era um trabalho completamente fora de questão. Era um segmento que ninguém dava atenção, especialmente para mim, que me especializei em beneficiamento, que é tingir, estampar, fazer acabamentos. Todos queriam ir para uma companhia internacional de corantes, ou uma grande tecelagem, ou algo assim. Lavanderia, e eu fui estagiar numa lavanderia. É mesmo? No glamour, nada especial. Mas, assim, depois de alguns anos que eu me estabeleci nesse negócio, eu acabei descobrindo que foi uma carreira incrível, Exato. porque me deu inúmeras oportunidades e um aprendizado que muitos não têm, né? Então, é alguma coisa muito especial. E este negócio, em particular, teve essa percepção, né, de entender que havia um nicho importante de produtos especiais e delicados, os quais a gente poderia explorar. E a gente vem se dedicando e dando muita atenção a poder atender essa demanda e essa necessidade. Uma coisa que eu acho que... aí perguntando uma pergunta dupla, né? Hoje eu não sei se é só a Wash, né? Vocês têm mais o conhecimento do mercado, mas hoje o processo da Wash, ele traz toda a produção num local, que é o Ipiranga, e ali as lojas como ponto de venda, retirada, entrega das roupas, né? Então, assim, qual que é a sacada de você ter um local... Porque hoje as lavanderias, você vai aqui na qualquer lavanderia do Tatuapé, ele tem a máquina de lavar, tem a passadeira, tem a máquina de secar. Sim. E qual que é essa questão de ter um centro de produção... separado, né? Dedicado à operação. Esse é um modelo não muito comum, não é? Mas eu acho importante porque, assim, você tem a opção de ter um negócio em que você opera tudo dentro da mesma planta. Neste caso, nós temos lojas que são as captadoras dos serviços e um único local que processa tudo. A grande vantagem que eu vejo é a padronização. Então, apesar de serem pontos distintos de recepção, todos os clientes recebem o mesmo padrão de serviço. Então, desde a chegada até a entrega, independente de que produto, seja um vestido, seja um couro, seja um tapete, seja uma peça da casa ou do uso do dia a dia no vestuário, todos terão o mesmo trabalho, a mesma dedicação, o mesmo padrão de entrega. Isso é fundamental neste modelo, porque garante que o serviço será sempre entregue dentro dos mesmos critérios. E a gente tem um controle maior de tudo que a gente tem. Exatamente. Essa questão ficou muito evidente quando nós começamos em 2009 a tratar do programa de qualidade ISO 9001. A gente sentiu que justamente era o ponto que a gente se diferenciava das franquias. Porque as franquias funcionam como? Tem o franqueado, ele tem todo um treinamento, recebe todo um ritual de como deve processar, mas depois o dia a dia tem diferença de uma para outra. Tanto que existem franqueados que vão muito bem e franqueados que vão muito mal. Franqueados que compram outras franquias e outros que fecham em pouco tempo. E a qualidade do serviço é muito difícil ser mantida, essa uniformização. E a gente percebeu isso em 2009, que a gente já estava trabalhando assim, separado, nós estávamos já lá na Heitor Penteado, mas nós percebemos que isso era o caminho. Quer dizer, você podia ter a recepção de uma forma uniforme, era mais fácil você ter o atendimento em lojas diferentes, mas com o mesmo padrão, mas o serviço mesmo ser executado de uma forma uniforme num único lugar. E isso que a Maria está falando, o controle dessa qualidade, que você não consegue fazer entrando roupa e saindo de outros lugares. Então,
Ali você tem o mesmo grupo que recebe a roupa vindo da loja, o início todo de operação até a saída. Daí é só entrega na loja, né? Então, esse é um processo que dá muito mais trabalho, tem um custo maior, porque você tem toda essa logística, você precisa de mais tempo, né? Porque muitas vezes a peça entra, até que ela seja marcada, até que o carro leve até a central, você tem uma perda de tempo, né? Depois tem que voltar para a loja para daí chegar na mão do cliente. Mas é fundamental para você ter mesmo, que é a nossa proposta principal, é qualidade do serviço. É o padrão WASH. É o padrão. Essa garantia ela só pode ser sustentada desse jeito, porque senão seria como... Assim, a mesma marca pode ter várias lojas, mas se ela tiver a operação vinculada à loja, ela vai ter padrões diferentes, que é exatamente o que a gente observa em todos os negócios, mesmo quando não são uma franquia do tamanho que nós estamos falando aí de redes internacionais, mas de uma mesma marca nacional. Isso vai acontecer. Porque você tem, às vezes, uma equipe que está mais habilitada do que outra, você não tem um programa de treinamento ou de atualização dos times acontecendo sistematicamente, então sempre vai haver diferenças. E isso a gente garante tendo a nossa operação centralizada num só local. E faz sentido, a gente sente em fast foods. Sim, isso é muito perceptível, né? Assim, seja em redes de farmácia, de alimentação ou de outros serviços, a gente percebe. E muito disso começa no atendimento, que é a área da Yumi, né? Então a gente, em qualidade, né? Então isso, e aí pegando um ganchinho aqui também na ISO, como o Sr. Alaor falou, eu e Yumi nos envolvemos mais fortemente na certificação nos últimos 2 anos, e isso nos deu uma visão e um ganho enorme. Hoje, nosso processo, por exemplo, de receber e integrar um novo funcionário é completamente diferente de há 2 anos atrás, porque nós começamos a perceber que, desde a pessoa da limpeza até uma atendente, como a gente acabou de fazer um treinamento ontem, precisam saber o que a gente faz. Precisam entender o que é o nosso espírito, qual que é o nosso objetivo, como que a paixão pela perfeição que nós adotamos recentemente através de um trabalho de vocês, como ela tem que estar disseminada e entendida por cada pessoa do time. E não importa se ele está na operação manipulando a roupa, como é alguém, por exemplo, da limpeza. Ela precisa entender... Todos são parte. Todos são parte. É isso mesmo. Então, assim, à medida que ela mantém o piso dos nossos 1.000 metros quadrados hoje de operação limpo, ela está ajudando para a gente fazer uma entrega que é responsável, que é cuidada, que é importante. Porque se isso não acontecer no grupo e no time, a gente não faz o que a gente quer fazer, que é entregar à perfeição. Que a marca é a percepção geral, né? Não é Sim. Só a entrega final, né? Então a pessoa, lavanderia se associa à limpeza. Exato. Então a pessoa entra numa lavanderia e está com o piso sujo, está com... Então, eu sempre, uma vez numa palestra, eu ouvi isso. Você não tem qualidade se você não tiver limpeza, que é um princípio básico, né? O chão limpo é o começo de tudo. Então, é a partir daí que a gente vai fazer tudo funcionar bem. E é isso mesmo, Bruno. A gente tem que entender e o time todo tem que estar dentro desse mesmo sentimento. Sim. Então, aí, nesse trabalho de atendimento, com as 3 lojas, nós precisávamos criar um padrão de atendimento, né? Que foi o trabalho da Maria na ANEEL durante muito tempo, dar treinamento de atendimento, né? Eu participei diversas vezes. E aí a gente tinha, então... E aí nós sentimos a necessidade de alguém coordenar aquele trabalho. Coordenar o trabalho das lojas... Tem o trabalho da chefe da loja, das atendentes e dos motoristas. Hoje, aproximadamente 50% do que entra
de serviços, nós vamos retirar e entregamos para o cliente. E mais, os outros 50% que entram no balcão, grande parte disso nós também entregamos. Quer dizer, o nosso contato é direto com o cliente, né? Então, aí nós tínhamos lá a Yumi como atendente, né? Aí ela tirou uns meses, né, Maria, para dar à luz. Demorou um pouquinho. Nasceu o Matheus. Período sabático. Período sabático. E ela voltou com mais força. E aí, né? quando ela estava em casa ali, cuidando de amamentação, tudo isso, a Maria falou assim, vamos trazer ela para ser supervisora comercial. Legal, é isso aí. Essa é a hora. A Yumi já era um destaque ali, né? A Yumi era Campo Belo? Não. Não, era Lorena. Aí Era... mas a diferença é o que era? A formação. A Yumi é bioquímica. Entendi. Bioquímica. Bióloga, desculpe. É bióloga. Então, tem um curso superior, concluiu uma pós-graduação. Então, é uma outra competência. É lógico. Sim. Né? Então, como ela fazia muito bem aquela parte de atendimento, o que aconteceu? Ela passou a percorrer as lojas diariamente, dá um atendimento acompanha o trabalho dos motoristas, das atendentes, da chefe da loja, e vê a questão de preço, de atendimento, todo o funcionamento da loja. Tudo isso, eu gostaria que você falasse um pouquinho. Obrigada. Obrigada. A qualidade do preparo à entrega. Sim, né? Os pilares da loja. É isso. Isso aí. É exatamente isso. Acho que assim, fazendo um gancho até no que a Maria falou, eu acredito que mesmo tendo a central de produção, a gente só vai prestar um atendimento com excelência se a gente entender aquilo que a gente está oferecendo para o nosso cliente, né? Por isso que hoje a gente oferece esse treinamento, né? Então, todas as nossas atendentes, elas passam por um treinamento na central de produção. Então, assim, para ela entender como que é lavado o vestido, o que vai ser feito, como que eles vão fazer, como é o processo de lavagem manual de uma barra, como que é o tira-manchas, né? Como que aquele vestido vai ser trabalhado. Porque a gente entende que não é simplesmente o nosso contato com o cliente, não é simplesmente o cliente chegar e pedir para lavar, a gente vai recolher a roupa sem interação, ó, fica X. E a pessoa está insegura às vezes. Ela fala, e a esse pessoa vestido não é especial para mim. Né? Exatamente. A gente fala que a gente não trabalha com roupas, a gente trabalha com sonhos, a roupa compõe a pessoa. Né? Então, assim, foi aquele vestido que ela casou, tem tanta lembrança, tanta memória. A gente vai garantir que seja muito bem cuidado, né? Então, existe uma diferença do cliente chegar no balcão e você simplesmente passar o preço, recolher o vestido, mandar para a central de produção e depois devolver, e o cliente chegar e você explicar o que vai acontecer com aquele vestido, né? Como vai ser a lavagem, quais as formas de lavagem que a gente trabalha, quais os tipos. Então, por isso que a gente busca sempre, né, ter essa perfeição também no atendimento. A gente fala muito nisso, que é trabalhar a expectativa do cliente. Exatamente. Se o cliente entrega uma peça detonada e você pega, simplesmente prepara um rol direitinho, entrega o preço, ele aceita, vai embora, ele entende que o entendimento é o seguinte, minha peça vai ficar como nova. Exato. Né? Enquanto que a atendente também, para explicar, ela precisa ter esse treinamento, ela precisa ter o preparo. Exatamente. Porque se ela também diz o seguinte, olha, eu acho que não vai ficar bom, ele pega e vai embora. Ninguém vai deixar. É isso. Né? Então, trabalhar a expectativa do cliente, explicar o serviço, por que ele tem que ser mais elaborado, por que precisa de mais tempo. Então, tudo isso, hoje a Yumi passa para as atendentes, desde um treinamento que é feito, por acaso vocês ficaram ontem o dia inteiro com uma atendente nova. E elas vão até o Ipiranga para conhecer o processo, entender as etapas. Ficam um período lá, assim, elas têm um conteúdo técnico inicialmente e depois participam de cada fase da operação de limpeza daquele item,
um pouco na revisão, depois na lavagem, no tira-manchas, na secagem. Elas participam. Participam, Sim, acompanham que tudo. legal. Porque assim, isso que a Yumi acabou de dizer, que é você poder ter um discurso de diálogo com o cliente, parte dele entender que aquela pessoa está segura do que ela está dizendo. Exato. Que ela não está simplesmente repetindo um texto automático. Ela precisa, inclusive porque nada é igual. Hoje é seda, amanhã é linho, depois, daqui a pouquinho, já é um algodão. Então, cada uma das peças tem uma particularidade. Nós estamos até comentando, eu estava comentando ontem com a Yumi, nós recebemos tantas marcas diferentes de esqui nesse ano, porque as pessoas viajaram e voltaram com peças com marcas que nós não estávamos familiarizados. Vamos estudar isso aqui, vamos ver o que tem diferente. Então, é muito dinâmico. Nós somos um negócio vinculado à moda. A moda não para nunca. É verdade. Então, nós também não podemos parar. Principalmente a tecnologia, né? Os tipos de Exatamente. tecido, tipo de impermeabilização, acho que Exato, os tingimento, acabamentos. E assim, algumas coisas, por exemplo, vamos pegar aqui de novo o esqui, né? O esqui é um item de alta tecnologia, uma peça, não é uma roupa, um tecido qualquer. É uma peça que tem uma função. É a função da proteção, nesse caso, de te proteger do frio, da umidade, do vento. A lavagem pode comprometer essa propriedade. Então, nós não podemos receber uma roupa e lavá-la sem garantia de que a gente não vá fazer qualquer prejuízo para esse acabamento. Então, o estudo, o conhecimento e acompanhar tudo que está acontecendo é fundamental no nosso negócio. Até porque, assim, só complementando, quando a gente conversa com o nosso cliente, ele tem que confiar também. A gente confia no nosso trabalho e no que vai ser feito. Então, a gente passa para ele essa confiança. Então, a gente precisa ter essa interação, esse conhecimento, este treinamento, né? Para entender. Você olhou para aquela peça, você já sabe exatamente qual vai ser o processo dela. Então, você tem condições de explicar com Não segurança. é você quem lava, mas você tem noção do que vai acontecer. Exatamente. Você não lava, mas você sabe exatamente o que vai acontecer ali. Então, você tem condições de passar aquilo com segurança para o seu cliente, né? Para mostrar para ele que, olha, tá tudo bem. E vocês têm autoridade, né? Nesse Sim, assunto. com certeza. Já transmite isso. É. Eu lembro que numa das nossas conversas, vocês me falaram assim, quando às vezes chega um vestido, com uma sujeira, uma mancha mais difícil de ser removida. Vocês fazem até alguns testes antes também. Exatamente. É necessário e obrigatório, porque em algumas circunstâncias, assim, nós temos todas as habilidades, trabalhamos para tê-las e as melhores condições para executar o serviço. Mas a roupa, ela também traz uma história. E essa história pode não ter sido positiva em todas as suas etapas. Como é que aquele fio foi feito, o tecido, a construção da peça. Há coisas que podem acontecer como um tecido que não tem uma solidez de cor boa e que não resiste aos procedimentos normais de lavagem. A gente precisa checar isso antes de processar a peça. Então, é necessário e fundamental que a gente faça alguns testes prévios e, dependendo dos resultados, dizer para o cliente, eu lamento, mas não é possível trabalhar essa peça com segurança. Porque, para o consumidor, se algo der errado, intuitivamente ou imediatamente ele vai entender que a falha foi nossa. Mas uma coisa precisa ser entendida. Quem desenha uma roupa não está preocupado com como ela vai ser conservada. Sim, verdade. Assim, É uma obra de arte. A função, né? Então, da marca ou da moda é procurar produzir alguma coisa que cause desejo de compra. Essa é a regra. Uma vez que você foi seduzido e comprou aquele item, não cabe mais responsabilidade a mim. Responsabilidade no contexto de, se acontecer algo, eu vou ter que responder por isso. A minha responsabilidade aparentemente cessa ali, mas não é o caso. E depois essa discussão se torna bastante complexa, não é? Uma vez que você produziu alguma coisa ou contratou alguém para produzir para você e não saiu exatamente como esperado. Esses são os momentos difíceis, né? Mas, assim, o nosso objetivo é não deixar chegar a esse ponto. É antecipar para que a gente não chegue num conflito ou numa situação mais delicada. Mas eu acho que, desculpa te cortar, mas até essa percepção que a Maria falou, dos estilistas, de quem produz ali a peça, eu acho que depois que eles conhecem a wash,
eles quebram um pouco essa percepção, porque hoje a lavanderia é indicada por muitos estilistas, por muitas marcas, como você quer garantir o meu trabalho, a continuidade de qualidade do meu trabalho, você lava na Wash. Sim. Na Wash eu garanto a qualidade que a sua peça numa segunda, numa terceira, numa quarta lavagem vai manter o mesmo padrão de qualidade da que eu tô te entregando. Exato. Então, eu acho que essa percepção até... acho que o mercado tem essa percepção que você falou. Sim. Mas depois que conhece todo esse processo que a gente está falando, que vai desde o processo de limpeza até o processo o cuidado de apresentar isso para o cliente, eu acho que a marca em si, ela se sente confiante em falar, eu arrumei um parceiro para dar continuidade à minha qualidade. Exato. E assim, nós nos dispomos até a ajudá-los a fazer essa orientação da etiqueta, que é obrigatória por lei de estar em todas as roupas. Eu acho que isso é uma forma também de gerar essa confiança, né? De poder dizer, olha, nós testamos e você pode confiar que isso vai funcionar, mesmo que não sejamos nós que façamos esse trabalho. Mas a gente pode oferecer nós oferecemos esse serviço para os nossos parceiros e para eventual confecção que tenha interesse em poder desenvolver um trabalho assim. A dinâmica é essa. Essa orientação serve para ele ver a etiqueta que ele vai usar, né? Só que o que acontece? Primeiro, nós recebemos muita coisa de fora, comprada no exterior, que também obrigatoriamente teria que ter a etiqueta. Só que não impede do cliente tirar a etiqueta. E puf! A etiqueta é só uma referência. Meu filho pede, quando ele pega uma roupa, ele fala, corta que tá incomodando, pai. Lavanderia que você viu. E aí a informação que nos ajudaria se perde. Sim mesmo. Então, você vai ter que trabalhar outros meios de desenvolver uma forma de lavar e manter as características. Exato. Então, hoje nós somos indicados e temos como parceiros os principais estilistas de São Paulo. As principais lojas de roupas finas. Eles indicam os nossos serviços mesmo. Não temos nenhum contrato com eles, nenhum tipo indicam por causa disso que você está falando. Eles têm também a certeza de que a peça não vai voltar para eles com um problema. Porque muitas vezes, quando acontece o problema numa lavanderia, volta para eles, né? Então, isso tudo a gente conseguiu, essa parceria que é muito importante para nós e muito importante para eles também. Então, esse relacionamento é muito bom. Muitas vezes temos coisas assim, por exemplo, uma peça entra e ela precisa de uma desmontagem de uma determinada parte para ser lavada. Como nós temos o relacionamento com eles já fácil, aberto, mandamos a peça para lá, eles tiram, a gente lava, volta, coloca, quer dizer, o cliente recebe a peça perfeita, né? Então existe mesmo... essa interação também, isso existe, é bom. Existe, até mesmo assim qualidade. a gente... Exatamente, a gente até tem essa parceria no sentido de, olha, recebemos esse vestido, ele pode ser processado dessa forma, mas está com uma alta sujidade, precisa ser processado desta outra forma. A gente entra em contato com o ateliê, a gente conversa com eles, olha, estamos com esse caso, eles fornecem para a gente a amostra daquele tecido. Sensacional. Então, eles fornecem a amostra. Exatamente. Olha que legal. De maneira que a gente consiga fazer o teste naquela amostra e garantir que não vai ter nenhum dano se a gente fizer aquele processo. Então, é bem legal. A gente entende o seguinte, são peças, normalmente, peças muito caras, que as pessoas têm, além do preço, além do valor que dispensaram para aquilo, tem valores estimativos nisso, né? Presentes, compra em outras regiões. Nos países, né? Numa determinada ocasião, a festa de casamento, por exemplo, o vestido de noiva é uma coisa, né? Muitas vezes a gente lava para ficar guardado, né? Para ser usado por uma outra filha, enfim.
Então, tem um aspecto forte, sentimental nisso, né? Que a gente vai dar essa segurança de continuidade. Eu acho que até o cuidado, não só nisso, né? Hoje, um vestido de noiva, por exemplo, até o cuidado que vocês têm do armazenar ele, né? Sim. Então, aí vocês já entregam numa embalagem propício para... Porque não é uma roupa... Vestido de noiva não é uma roupa do dia a dia. Ah, eu casei, eu vou vender, minha filha daqui 15, 20 anos vai usar isso. Então, a embalagem para armazenar é uma preocupação de vocês também, né? Sim, e tem a ver com essa apresentação. Exato. Essa apresentação que a gente levou depois para as roupas de cama, mesa e banho. Exato. Né? Nos edredons, que são peças, embora do dia a dia, mas são peças também muito caras. Né? Tem conjuntos de lençóis. Nossa, que são caríssimos. Né? E são coisas que a pessoa usa mesmo diariamente e tem também um valor enorme para as pessoas. Né? E essa apresentação é fundamental. Né? E é dentro disso que a gente quer continuar. E vem se diferenciando ao longo do tempo. Esse cuidado todo, que inclusive vocês participam muito proximamente, né? Quando a gente desenvolveu, por exemplo, essas embalagens que ele mencionou, porque antes, a princípio, somente os vestidos eram entregues em capas de TNT e as peças de couro e tal. Mas aí nós fomos estendendo isso e colocamos para os edredons, para os tênis, para as bolsas. Então, esse cuidado é algo que a gente sempre está muito atento, e inclusive a gente já quer fazer algumas mudanças e trazer algumas coisas, agora pensando um pouco mais na sustentabilidade, trazendo essas questões para as nossas embalagens, são coisas que a gente quer trabalhar a partir desse ano, para ir integrando todos esses aspectos que são importantes nos negócios hoje, né? Eu acabo de voltar da Alemanha para um evento super importante, uma feira de grande importância para o nosso segmento, né? Então, a gente vai trazendo ideias, coisas que nos inspiram e que vão fazendo com que a gente melhore, que traga novidades. Então, esse ano é um ano de muitas coisas boas, né? De ouro da de aniversário, de ouro, em que a gente vai trazer muita coisa nova. E eu acho que vamos aí explorar ainda mais esse negócio que tem muita coisa bonita para mostrar. A gente pretende, a gente quer continuar nesse caminho, né? Evoluindo dentro disso, como falamos, inclusive hoje você passou aquele material sobre a moda, passou para vocês também. Exatamente, né? E ela é realmente, como falado, muito dinâmica, a gente tem que estar muito atento a isso, né? E o foco principal nosso continua sendo o mesmo lá de trás, é oferecer esse serviço com qualidade. Quando você trabalha uma peça de tanta qualidade como essa que nós trabalhamos, quer dizer, é mais essencial ainda, porque faz parte do conjunto. A pessoa vai continuar usando uma peça de qualidade, né? Então, esse é o nosso propósito e é onde a gente fomos nessa feira aí buscar informações e tendências de mercado, que tipo de produtos caminha o mercado, que tipo de solvente se usa mais, seja na lavagem a seco, seja na lavagem a água, seja no wet. Isso tudo a gente viu lá. Uhum. E vamos continuar procurando. Nós estamos hoje, inclusive, essa semana nós recebemos um técnico que trabalhava aqui na empresa que fornece produtos para nós, são os produtos da Alemanha. Ele se desligou dessa empresa há 2, 3 anos, mais ou menos. Mais de 3 anos, né? Que ele já está fora. E está trabalhando no exterior. Hoje ele está... Na Irlanda. Na Irlanda, né? E faz serviços para lavanderias de lá. Está um período aqui, daí nós aproveitamos e ele está dando treinamento desses processos de produtos que ele conhece muito bem.
Mas os mercados, assim, o mercado europeu, o mercado americano, a Maria foi recente para a Alemanha, hoje o nosso processo, né, tem algo muito novo, assim, que o mercado usa e que hoje não está dentro, eu não digo nem da nossa realidade como Washington, mas da nossa realidade como Brasil. Assim, na verdade, enquanto Washington... Brasil a gente não pode falar, né? Vamos falar enquanto Washington. Enquanto Washington, nós estamos completamente sintonizados com o que acontece no mundo. Na tendência da limpeza seco, que é uma questão que foi muito discutida alguns anos atrás no Brasil, a escolha da Wash sempre foi trabalhar com solventes mais suaves, menos agressivos, tanto para o meio ambiente quanto para as roupas. Era somente o que havia nessa feira, como opção de solvente. Então, nós fomos à busca de um equipamento novo, principalmente para isso, e foi exatamente aquilo que a gente precisava confirmar, e nós confirmamos. Na questão do wet cleaning, que é a tecnologia que foi desenvolvida para fazer substituição, sempre que possível, dos solventes, nós já usamos uma das principais marcas mundiais, então estamos num bom patamar, o melhor que pode haver. E nos acabamentos, nós temos algumas diferenças. O brasileiro é um público extremamente exigente, sempre foi. Nós estamos completamente fora da curva da maioria. Nós visitamos algumas lavanderias em Frankfurt. A gente sempre olhava e falava, não acredito que alguém paga 3 euros numa camisa para receber o que eles estão entregando aqui. Nós estamos completamente fora dos padrões europeus básicos. Muito acima. Muito acima. E não é só em lavanderia da nossa categoria. As lavanderias hoteleiras, as lavanderias industriais. Assim, alguns anos em Las Vegas, nós visitamos uma lavanderia que lavava para vários dos grandes hotéis. A gente, de novo, sempre olhava e falava, nossa, se eu entregar... Alguns donos de lavanderias do grupo, né? Se eu entregar isso para o meu cliente, ele me cancela na hora. Assim, sempre estivemos à frente na entrega da qualidade do produto. Por exemplo, uma das pesquisas que eu fui fazer foi de um manequim para a passadoria, que é uma mão de obra hoje bastante complexa. E nos nossos padrões, a gente precisa de pessoas muito habilitadas, acima da média do mercado. Então, a gente vai sempre pesquisando, será que tem uma máquina que pode nos ajudar, que pode dar mais velocidade e tudo mais? Você volta de novo em 2025 e não tem uma máquina ainda que produz o que a gente entrega. Então, nós precisamos ainda continuar muito com o apoio do artesanal, do manual para fazer a entrega que o brasileiro e que particularmente o nosso cliente exige. Mas mesmo um cliente de uma lavanderia de uma outra categoria, seja essa de franquias, como a gente mencionou, não aceitaria o que hoje máquinas entregam. Eu acho que isso vai muito de encontro à cultura, né, Maria? Acho que assim, o Brasil, você pensa em um mercado americano, europeu, você via filme dos anos 90, das pessoas fazendo ali, indo levar a roupa para lavar. Né? Acho que essa realidade no Brasil, na década de 90, não existia. Porque o americano, o europeu, ele não tem esse costume de ter a pessoa que ajuda em casa, né? De ter a pessoa que... Então, a lavanderia no Brasil, ela precisa superar a expectativa do profissional que trabalha na casa da pessoa. E essa coisa... Esse serviço de lavanderia, eu estou nele há muito tempo, sempre para mim foi elitista, né? Assim, a maior parte da população não tem acesso a isso. Exatamente. Eu fico surpresa de hoje ver essa lavanderia que está nos postos de gasolina, nos supermercados de autosserviço, se tornar popular. Quando eu comecei nesse trabalho, ninguém usava isso. A única cidade que tinha algumas no formato do coin laundry, né, americano, era o Rio de Janeiro, porque recebia muitos turistas e, consequentemente, tinha essa necessidade de oferecer o serviço. Mas o brasileiro em si... só as pessoas de maior poder aquisitivo tinham acesso aos serviços de lavanderia até pouco tempo atrás. Então, ainda é um serviço que
como a gente tem aquele hábito da casa, né, ou de uma empregada, ou da mãe dedicada que passava todas as camisas de filhos e marido e não sei o quê, com uma qualidade que era a esperada, até por conta do passado, quando havia muitos empregados para fazer esses serviços, a exigência para o serviço também está no mesmo patamar. Exatamente. Então, nossa régua é muito alta comparada com outros países. Conversando com essa pessoa que o senhor Alaor mencionou, que é brasileiro e está na Europa trabalhando nesse negócio, ele confirmou para mim essa semana. O nosso padrão é muito alto. É muito alto. Na Irlanda, você entrega um vestido manchado, a pessoa vai com o vestido manchado E Tá tudo tudo bem. bem. tudo bem. O colarinho ali, mal feito, né? Mal passado. Uma preguinha no Tá colarinho, perfeito. mesmo que ele esteja limpo, vai bonito. Tô alinhado. Aqui se você fizer uma entrega desse tipo, é devolvido imediatamente. A pessoa nem leva, ela te deixa no balcão. Nós vimos um manequim passando camisa e ele deixava a parte de trás da camisa social um tanto assim, sem passar. E aí, nós estávamos num grupo ali de lavanderias e nós perguntamos, e essa parte aqui vai para retoque, né? E a menina que estava na apresentação falou assim, não, essa parte fica dentro da A calça. calça. Então tá tudo bem, não precisa Exato. perder tempo com isso. Agora, Não entrega precisa, hoje são para um questões cliente culturais. É isso. nosso, Imagina. Imagina. E essa pessoa dizia, assim, os Estados Unidos ainda têm padrões em alguns estados, algumas cidades mais elevados, mas a grande maioria é assim. Se eu estou acostumado a ir numa lavanderia, lavar minha roupa, dobrar, levar para casa e não passar, que é o que está se disseminando hoje no Brasil, eu não vou exigir tanto da roupa que foi, que eu paguei a mais para passar e vem num cabide de metal, muito longe dos nossos padrões, mesmo das lavanderias mais básicas do Brasil, é completamente diferente. E aí a gente tem muita dificuldade de lidar com essa diferença, né? Porque a gente entrega muito mais, muito mais. O impecável. A Wash entrega, né? Não, mas todas as lavanderias, no geral, entregam muito outro mais padrão, do que, né? É que o padrão- você vai o padrão conseguir brasileiro fora já do é Brasil. alto, Já é muito Já é alto. E aí a Wash, ela pega um segmento... Que está muito acima. Não, ela pega um segmento de roupas finas, que o cuidado é muito maior. Sim. Então eu Público tenho é que me exigente. superar em algo que já é elevado, Já é elevado, né? Então, exatamente. Essas caras. é isso, exato. Exato. Ô, Maria, uma pergunta. A gente já passou muito, mas vai passar muito, porque o papo tá muito bom. Então, Diegão, segura aí o tempo. Na Alemanha, né? Hoje muito se fala em automação, em inteligência artificial. O que na Alemanha você viu de novidade com relação a isso? A processos automatizados, a parte de inteligência artificial mesmo no processo de lavagem. Tem alguma... O mercado tem falado alguma coisa nesse sentido? Já. E a gente, assim, já está pronto para trazer parte disso para o Wash também. Nesse momento, ainda muito ligado ao serviço, a relacionamentos administrativos, tarefas administrativas, mas o que ainda, por exemplo, para nós seria impossível? A inteligência artificial para o processo, ela está diretamente vinculada a uma máquina que possa receber essas informações. Então, a tecnologia de máquinas que nós temos aqui hoje ainda não permite isso. Mas para os mercados onde você já tem máquinas que você pode, por exemplo, fazer diagnóstico e manutenção muitas vezes online, conectado com a fábrica, isso já é possível. Já se fala em a máquina ler a roupa dentro do cesto e ela escolher o processo de lavagem. Caramba. Mas, para nós, isso ainda vai levar um bom tempo, eu acredito, porque significa uma renovação de parque industrial para máquinas com a possibilidade tecnológica de receber esse tipo de informação. Mas já estamos na inteligência artificial mesmo dentro do nosso negócio. E na Wash ainda mais, né? Porque não é um peso, né? Não é assim, uma calça jeans pesa tanto, eu vou... esse trabalho manual ainda que vocês têm nas peças, ele
vai demorar um pouco para ser substituído pela inteligência artificial, né? Essa peça fina, ela recebeu todo um tratamento diferenciado. É isso. De confecção, de tecido, de tingimento, de acabamento. Então, o trabalho artesanal que nós praticamos hoje ainda é muito importante, né? Eu vejo a inteligência nos ajudando a operacionalizar tarefas administrativas de um jeito mais rápido e sem tanta dedicação, para nos dar tempo para cuidar ainda daquilo que tem que ser um a um. Né? Acho que é isso. O que mais, dona Alessandra? É isso. Legal. É isso aí, nós precisamos continuar contando com a SET. Esses 15 anos de parceria ajudaram muito, deram a alavancagem que a gente queria, né? E nós temos a agradecer aí a SET por esse trabalho, parabenizar pelos 20 anos. E temos mais... Quantos anos aí mais pela frente? Mais uns 50? Por aí. Quando a Sete cresceu, eu quero ser igual o Wash, né? Então, a Sete ainda é um adolescente, a Wash já está maduro, mas estamos prontos para os próximos 50 anos da Wash. Acho que é isso. Eu acho que dentro de tudo isso, a gente pode dizer que a Wash é um case de sucesso da Sete. Então, fico muito feliz em participar desse case de sucesso, né? Então, eu que agradeço a Laor por toda a confiança depositada na gente. Maria, Yumi são parceiras do dia a dia aí que com certeza são fundamentais aí no nosso trabalho, que é levar novidades, levar esse ano, né? Esse ano é uma expectativa muito grande que a gente tá, que são 50 anos, né? Sim. Então, a gente precisa fazer um barulhinho aí, mais do que a gente já faz. E vamos divulgar bastante os 50 anos. É isso. Né? Amanhã nós vamos ver um local para a gente organizar a nossa festa. Aí, Tem que fazer barulho, merece. Uma história linda. Vocês vão ter que estar presentes. Com certeza vão estar. Muito obrigada, viu? Eu também agradeço demais. Eu tenho um carinho muito especial pro seu Laor. Cliente maravilhoso. Né? Maria e Yumi, duas parceiraças do dia a dia mesmo. É o que o Bruno falou, duas entusiastas do nosso trabalho, junto com o seu Alaor. Muito obrigada, foi muito legal esse bate-papo. Legal, a gente fica muito feliz também, desejamos tudo de melhor para vocês e que isso continue por muitos anos. Acho que é essa boa energia que permite que os negócios caminhem, e eu tenho certeza que parte do nosso crescimento é muito resultado do trabalho de vocês, e essa dedicação a gente percebe a cada reunião que a gente tem. Então, acho muito bacana o trabalho que vocês desenvolvem e desejo tudo de melhor. Obrigada. Sensacional. Obrigado a gente. Obrigada. Muito obrigado.